Carmen Garcia é enfermeira e trabalhou durante 11 anos num hospital do Serviço Nacional de Saúde na área dos cuidados intensivos, primeiro coronários, depois polivalentes. Colunista do jornal Público, criadora do blog Mãe Imperfeita, autora do manual Os 10 Mandamentos de uma Mãe Imperfeita, do romance A Anos-Luz e dos best-sellers infantis Uma Lição de Amor, história sobre inclusão, e Uma Lição Vinda do Mar, história sobre a poluição dos oceanos. Nos últimos anos, tem desenvolvido várias iniciativas solidárias. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este espaço de esperança. A nossa convidada especial de hoje é Carmen Garcia. Obrigada, Carmen, pela presença. Obrigada eu. A Carmen é pautada por uma sensibilidade muito especial e também é mãe de 2 meninos, o Pedro de 5 anos e o João de 3 anos. De que forma é que a maternidade a despertou para toda esta criatividade artística e para a criação das suas obras literárias e do blog? Então, eu acho que isto começa tudo porque o meu filho Pedro, que é o mais velho, que tem 5 anos, o Pedro, eu passo por um parto muito difícil com o Pedro e a consequência desse parto é que o Pedro fica com uma surdez. O meu filho Pedro é surdo profundo bilateral, agora com implante coclear, mas ele tirou o implante no final do dia e está surdo, não é? Porque é aquilo que ele é uma criança surda. Entretanto, eu engravidei do João, foi uma coisa muito inesperada e eu soube que estava grávida do João. Eu soube que o Pedro, nós tivemos o diagnóstico da surdez profunda do Pedro numa quinta-feira e no domingo eu soube que estava grávida do João. E a minha vida desmontou-se toda. Aquilo foi. Eu senti que estava tudo a ruir à minha volta. Eu lembro-me que quando eu soube que o Pedro era surdo, eu fiz tipo uma viagem em cima das nuvens até ao carro. Eu não me lembro de quase nada desse dia. E quando soube da gravidez do João, e este ano estamos em seca outra vez, mas eu chorei o suficiente para encher a barragem do Divor, porque eu não queria mesmo nada de outro filho, porque tinha acabado de receber uma bomba no colo. E, entretanto, a gravidez do João começou logo muito mal. Portanto, eu descobri que estava grávida do João porque comecei a ter imensas perdas de sangue. E fui logo para a cama, de repouso absoluto. E quando eu estava na cama, sozinha, não é? E eu só saía dali para estar com o Pedro, eu olhava para o telefone, estava nas redes sociais, tinha de ocupar o tempo com alguma coisa. E eu via nas redes sociais toda a gente com vidas tão boas, não é? Estava toda a gente tão contente, vidas tão perfeitas, as crianças todas tão bem. Parecia que só eu é que tinha um filho que realmente tinha um problema grave, estava metida numa gravidez de risco, a minha vida estava toda desmanchada à minha volta. E então eu decidi que se calhar era tempo de alguém começar a trazer um bocadinho de realismo às redes e de mostrar as coisas numa perspectiva mais honesta, porque realmente há vidas boas e bonitas, e a minha também é, mas todas as vidas bonitas também têm um lado B, não é? E eu achava que esse lado estava muito pouco explorado. E então começou assim. Acho que foi a surdez do Pedro, a gravidez difícil e inesperada do João, que me empurraram para este. Eu sempre gostei de escrever, eu já escrevia, mas criar a página, começar, foi mesmo por aí, foi por ser mãe. E ainda bem, porque trouxe verdade e honestidade, porque nós, enquanto mães, sabemos que não é fácil a gestão. Eu acho que sim, ao início foi mais difícil, ao início eu fui muito criticada, do género, não querias ter filhos, não os fizesses, o que é uma tontice, não é? O facto de uma mãe assumir que está muito cansada e que precisava descansar não quer dizer que goste menos dos filhos. Aliás, eu acho que a honestidade tem que pautar todas as relações, até a relação de mães para filhos, portanto não... mas sim, só ao início foi mais difícil. Eu noto que agora há mais pessoas a mostrarem essa perspectiva, mais gente a falar desse ponto de vista e é muito mais fácil. Eu acho que a imperfeição, eu escolhi o nome Mãe Imperfeita por causa disso, mas a imperfeição e passaram a ser melhor aceitos, na verdade. Sim, porque de facto uma das coisas que eu também senti enquanto mãe, uma mãe de primeira viagem não tem a percepção real nenhuma do que é cuidar e até do próprio cansaço do parto. É verdade, eu entrei em casa e eu lembro-me perfeitamente de estarmos a chegar do hospital, não é? O parto tinha sido muito difícil, eu vinha com fratura de 4 costelas, foi mesmo uma coisa assim muito violenta. Mas eu lembro-me de estar a entrar em casa, portanto o pai dos miúdos trazia o Pedro e entrar à porta e dar-me uma vontade de chorar, do tipo, o que é que eu vou fazer à minha vida? Aquilo era a minha casa, mas nem me parecia a minha casa, quer dizer, aquela mudança, e depois não, nós não temos noção do que é que são noites atrás de noites sem dormir,
E eu tive esse pormenor, esse por maior, não é? De que o Pedro não é uma criança exatamente igual às outras, não é? Porque é uma criança surda. E as suspeitas de surdez começaram muito cedo, apesar da confirmação do diagnóstico ter sido mais tarde. Mas houve esse peso desde cedo. Ele não passou no rastreio neonatal, depois ainda podia ser o parto muito traumático, resíduos de líquido e não sei o quê. Mas a verdade é que ele foi repetir os testes com 1 mês e volta a não passar, foi repetir aos 3 meses já os potenciais efocados e percebe-se que há uma surdez, faz, apesar de ser muito pequeno, uma cirurgia que não resolve. Quer dizer, para além de tudo o resto, não é, de que todas as mães passam, eu ainda tinha esta coisa em cima. Como é que foi a adaptação, na realidade? A adaptação a ser mãe ou à surdez do Pedro? Ao Pedro, à realidade do mundo. Porque, no fundo, precisa de um sistema de inclusão. Claro que precisa. No dia, eu quase não... Esta história da surdez fez-me chorar muito pouco. Eu chorei 2 vezes com esta história da surdez do Pedro. A primeira foi no dia do diagnóstico, portanto, quando aconteceu o diagnóstico, eu não chorei, fiquei só muito estranha. Tipo, é mesmo aquela coisa que eu estava a dizer, é literalmente não ter chão para meter os pés. Eu senti-me assim naquela névoa horrível, mas não chorei. Só que em casa, à noite, nesse dia, o Pedro já estava a dormir, estava no berço dele e começa a chover, mas a chover assim uma coisa a sério. Eu estava deitada na cama e de repente veio-me assim aquele flash de o meu filho nunca vai ouvir o barulho da chuva. Pai, quando dá aquela noção de ele nunca vai ter este conforto, aí foi uma desgraça. Chorei a noite inteira. Depois levantei-me, eram 5 e tal da manhã, não conseguia estar mais deitada, estava só a chorar e fui para os pés do berço dele, sentei-me lá e eu prometi que... E cumpro, e tento cumprir sempre, que enquanto eu respirar, não é? Enquanto eu estiver viva e enquanto eu respirar, que o principal objetivo da minha vida vai ser lutar pela inclusão de todos os que são diferentes. Não são só surdos como o meu filho, mas são todos. Todas as diferenças e enquanto eu estiver aqui no mundo, e enquanto eu for um ser vivente, não é? Essa é a missão da minha vida. E quando eu prometi isso ao Pedro, apesar dele não, coitado, nem ouvir, para além de tudo ser um bebê, também não era um bebê surdo, mas foi como se houvesse algum sentido para esta coisa afinal, tipo, eu encontrei ali algum sentido. Depois voltei a chorar, quase 1 ano mais tarde, aliás, mais de 1 ano mais tarde, quando o Pedro pôs o implante coclear, no dia da ativação. Apesar daquilo não lhe dar uma audição igual à nossa, não é? Ajuda. E então, nós estávamos a sair do hospital, depois de ele ter ativado o implante, e aquilo tinha umas escadinhas. E ele, nas escadas, desce 2 degraus e para. E de repente começa assim. Desata a rir à gargalhada e eu tenho aquela percepção de fogo. É a primeira vez que o meu filho está a ouvir o barulho dos próprios passos. Pronto, e aí desata a chorar outra vez. Em termos de adaptação, eu decidi sempre que a forma mais fácil era o mundo também se adaptar um bocadinho ao Pedro e não sermos só nós a adaptar-nos ao mundo. Portanto, eu escolhi nunca esconder. E a surdez do Pedro foi sempre uma coisa que foi muito falada. Eu, ao princípio, não mostrava a cara deles. Depois do diagnóstico da surdez passei a mostrar, porque eu queria que a surdez tivesse um rosto e eu não me importava que fosse o rosto do Pedro. E eu queria muito que a surdez não fosse um tabu, que as pessoas me pudessem e se sentissem à vontade, e isso aconteceu. Que as pessoas se sentissem à vontade para me falar sobre ela, para me perguntar sobre ela. E o que eu acho é que quando nós assumimos, seja a surdez, seja outra deficiência qualquer, sensorial, como é o caso da surdez, física, mental, cognitiva, sei lá, quando nós a assumimos fica tudo mais fácil, porque para já os miúdos ficam melhor resolvidos com isso, porque se nós assumimos tão bem, eles não sentem que tenham nada a esconder. E depois eu noto muito que as pessoas tentam ajustar-se ao Pedro. Por exemplo, quando elas percebem que ele é surdo, porque eu digo, não é? Ou ele próprio já diz, ele diz, tente ser devagar que eu sou surdo, ou pode tirar a máscara, porque as máscaras foram um grande problema agora, porque tiraram uma ferramenta de comunicação muito importante nos surdos, que é a leitura labial. E eu noto que as pessoas fazem um esforço. Pronto, há algumas que fazem o que acham melhor na altura, que gritam, que também não ajuda. Começam a gritar, ah, Pedrinho, não sei o quê. E eu, ai, não. Mas as pessoas fazem esse esforço. E, por exemplo, eu tenho contactado imensos canais de televisão e posso sensibilizar para a presença do intérprete de língua gestual, posso sensibilizar para a utilização de legendas, para, não sei, eu acho que sim, que nós temos feito um grande esforço em termos de inclusão, mas que o mundo também tem recebido bem esse esforço que nós temos feito. Acho que sim. Felizmente, a maternidade direcionou-a completamente na sua missão, Carmen. Eu acho que sim. E, felizmente, tem uma comunidade de seguidores, um grande número de seguidores.
e também, felizmente, optou por integrar essa mesma comunidade em iniciativas solidárias. E nós temos que lhe dar os parabéns por todas essas iniciativas solidárias. Quer falar-nos um pouco da primeira que foi desenvolvida, Um Natal Imperfeito, em 2018? Ok, então foi no ano em que eu criei a página. A página, ao contrário do que eu esperava, que eu achava que ia estar a escrever para meia dúzia de alminhas, entre as quais a minha irmã e as minhas amigas, né? As minhas irmãs, as minhas amigas, a página cresceu muito. E quando eu comecei a perceber que havia muita gente a ler o que eu escrevia, comecei a pensar, espera lá, se nós somos tantas, e se há aqui, depois começou-se a falar no influencer, no influencing e não sei o quê, mas a gente pode aproveitar isto para fazer alguma coisa melhor, não é? Do que estar só aqui a largar umas larachas. E então decidi que, se calhar, o Natal, que é aquela altura em que toda a gente está mais disponível para a solidariedade em geral, que era uma boa altura para começar. E o que é que fiz? Fiz uma publicação, pus um formulário na página, pedi para as pessoas candidatarem por e-mail, pus o formulário na página porque eu precisava de validar os dados. Eu tenho muito medo disto, infelizmente acontece. Há pessoas que se aproveitam muito de algumas situações e para benefício próprio e que contam mentiras e que dizem que estão desempregadas e depois nós até vimos a perceber que já tiveram N oportunidades de emprego que recusaram e essas situações eu queria ter a certeza e isso eu tento manter até hoje. Estava a ajudar pessoas que realmente precisavam e que eram pessoas que não tinham fechado a porta às oportunidades. E então pus um formulário, pedi vários elementos, várias provas e acabei por selecionar 3 famílias. E o que é que eu pensei? Vamos fazer um cabaz de Natal, para a ceia. Portanto, com o bacalhau, com um garrafão de 5 litros de azeite, com açúcar, arroz, para fazer o arroz doce, com não sei o quê. Só quando dei por mim, tivemos que contratar a Torre Retiro para levar os cabazes. Porque aquilo estava gigante. E então conseguimos cabazes, uma coisa incrível. Muitas marcas, muitas pessoas igual a nós, pessoas comuns que quiseram. E então, quando eu dei por mim, tinha cabazes no valor de 5.000 euros para entregar, com presentes, com material escolar, com roupa, com sapatos, com imensa comida. O que eu nunca faço é dar dinheiro. Sim. Eu tenho muito medo e para já gosto pouco de mexer em dinheiro, às vezes tem de ser, mas eu tento dar realmente aquilo que as pessoas precisam, mas dar na mão delas. Por exemplo, se uma pessoa precisa, não sei, de outras iniciativas que eu estou a fazer agora, mas vou já se calhar aqui adiantar a conversa, mas de bilhetes de avião para qualquer coisa, eu pego no dinheiro e compro esses bilhetes e já ponho os bilhetes na mão da pessoa. Pronto. E pronto, o primeiro Natal Imperfeito foi assim, não dava para entrar na minha casa quase, eu tinha a casa cheia de coisas que as pessoas mandavam. O senhor dos Correios, lá da vila onde eu vivia, que era Arraiolos, eu acho que ele já não podia nem ver, imagino que me tenha odiado bastante, porque ele até já me ajudava a trazer coisas para o carro, aquilo era como se diz aqui no Alentejo, era um carrego, já uma coisa disparatada. Mas correu muito bem. E isso motivou-a para as outras iniciativas que continuam a desenvolver e que desenvolvem ainda hoje. Ainda desenvolve. Urgência pediátrica para todos, por exemplo. Então, o hospital que era onde eu trabalhava, o Hospital de Évora, estava em obras e ia inaugurar, ia fazer um novo serviço de urgência pediátrica, porque a urgência que nós tínhamos era um espaço minúsculo, que não tinha condições nem para os doentes, nem para os próprios profissionais poderem exercer em condições a sua prática. E então, o hospital partiu para obras, não é? E o que é que nós nos viemos a perceber? Que, efetivamente, o espaço físico ia ficar pronto, mas que não havia nada que humanizasse o espaço e que iam faltar muitas coisas essenciais. Então o que é que eu pensei? Bom, vamos a isso, vamos equipar esta urgência pediátrica. Falei com a pediatra dos meus filhos, que era a coordenadora na altura, era a responsável pelo serviço de urgência pediátrica, a doutora Teresa Castro, falei com ela e, olha, vamos andar para a frente com isto. Outra vez através da página, fizemos, em colaboração com uma amiga minha, que é a Patrícia Patrocínio, que nos fez, que é designer, fizemos umas canecas, muitas giras, que era para o Dia do Pai, para vender as canecas e tudo o que resultasse dali era encaminhado para a urgência pediátrica. E então lá acabámos, eu e a doutora Teresa metidas dentro da IKEA, numa carrinha cedida pelo hospital, a comprar, para além daquelas coisas tipo das cozinhas de brincar, porque as crianças internadas precisam de ter isso. As crianças estão em SO, acabámos a comprar secretárias, cadeiras, mesa para a copa, loiça, sei lá, tudo o que possam imaginar. A cozinha de brincar, se calhar a mesa de ferramentas... Não, isso tudo. E depois as coisas a sério, não é? Quando eu digo secretárias, cadeiras, a mesa... Isso aí já todo a sério. Equipamento. Ou seja, equipamento para a urgência, para os profissionais, para os pais, para além do que estava inicialmente previsto, que eram os brinquedos todos para a sala de espera. Como aquilo correu outra vez melhor do que nós esperávamos, não é?
Eu estou sempre a dizer, eu nunca mais me meto nisto. E depois estou sempre metida aquilo, não são bolas de neve, são avalanches que aquilo vai. Mas isso faz parte da sua missão, Carmen, e da sua forma de ser, portanto... Sim, mas eu passo o tempo a mandar vir. Eu meto nas coisas, depois começo a crescer, mas para quê? Para que é que eu me fui meter nisto? Eu estou maluca, nunca mais, foi a última. Depois aquilo acaba ao fim de 2 semanas, penso, eu agora devia mesmo, era... Pronto, estou sempre nisto. Faz parte da sua natureza, está tão entranhado, não sei se faz. Eu acho que há pessoas que são muito boas por natureza, eu não sou uma dessas pessoas. Eu não sou uma pessoa assim, muito querida, muito meiga, não sou. Eu sou muito zangada, eu sou uma pessoa muito zangada e eu lido francamente mal com a injustiça, não é? Quando eu sei que há uma família que tem 3 crianças a dormir numa barraca, eu não sou capaz de chegar à minha cama, de encostar a cabeça na almofada e dormir de noite porque aquilo fica-me a corroer, eu não sei, é pior do que injetar lexívia, aquilo fica-me aqui e eu fico tão zangada e tão revoltada que eu penso, pronto, ninguém faz nada, então vou fazer eu. Mas essa é a força motriz, mas nem todas as pessoas a usam para aplicar positivamente, pois, e aí está a sua bondade. O que eu quero dizer é que a minha força motriz não é tipo aquela bondade intrínseca, mas eu fico muito zangada e muito revoltada e muito... A injustiça é que dá cabo de mim, então eu acabo por pegar nessa zanga, olha, em vez de andar só nos cafés, mas pronto, nos sítios a dizer, porque isto está tudo mal, claro. Penso, olha, vou mas é fazer alguma coisa. Acho que é por aí. E resultou depois no Natal imperfeito. Ai, pois, no ano seguinte. No ano a seguir. Então, no ano a seguir, as Space Makers, que são um ateliê de design de interiores, vieram falar comigo e disseram, olha Carmen, nós costumamos segui-la, a gente vê o que é que a Carmen tem feito. Se a Carmen, por acaso, tiver aí alguma coisa, olha, não, vamos mais longe, porque eu tenho aqui um menino que entrou para o primeiro ciclo, que vive numa casa com muito poucas condições e que tem um quarto, pronto, ainda não tinha nada que fosse adequado à idade dele, ainda... Era tudo em segunda mão, tudo oferecido, e depois isso é outra coisa, as pessoas oferecem, desculpem lá aqui a expressão, mas as pessoas oferecem muita porcaria. Coisas que para mim já não servem, podem estar muito boas, que não me servem pelo tamanho, ou porque eu emagreci. Agora, coisas que eu já não uso, porque acho que não têm condições para mim, não tem condições para mais ninguém. Exatamente. Ponto final. E o que é que... Só que quem precisa acaba por ter de aceitar, e às vezes aquilo é tão triste, e o que é que nós decidimos? Vamos dar um quarto novo a este menino. E então, em parceria com as Space Makers, voltei a divulgar na página, conseguiu-se a verba, elas fizeram a parte delas toda gratuita, vieram montar tudo gratuito, foram incríveis. E no Natal, no dia 21 de dezembro, o pequeno tinha um quarto todo novinho em folha, o quarto mais giro do mundo. Qual era o tema? O tema do quarto? Sim. Ele gostava muito de animais. E, portanto, elas focaram-se por aí, porque ele era animais e dinossauros. Pronto, aquilo era uma doença com animais e dinossauros. E o quarto ficou mesmo muito, muito giro. Eu acho que depois veio logo o confinamento, quando veio o primeiro confinamento, em 2020, não é? A mãe dele ligou-me e mandava-me muitas fotos dele a fazer aulas, não é? Aulas online, na secretária do quarto. Querido. E ela só me dizia, se isto não tivesse acontecido, o meu filho estava sentado no chão. Pronto. E assim tinha o espaço dele, ela acha que até em termos escolares o rendimento melhorou, a motivação e tudo isso, passou a ter o espaço dele em condições. E depois de um quarto passou para uma casa, não é? Da Tatiana. Sim, entretanto aí no meio eu queria falar nisto porque às vezes há marcas que são horríveis, que eu abordo, por exemplo, houve uma que queria oferecer roupa para os meus filhos. Felizmente eles não precisam, não é? Melhor ou pior vestidos eu desenrasco-me. Então eu disse, olha, para os meus filhos eu não quero, eu não preciso, mas tenho aqui umas famílias que, mas assim não. Nós queríamos mesmo era para os seus filhos, para mostrar fotos dos seus filhos, porque eu disse, então olha, estamos conversados. Mas isso é o contrário da sua missão. Pronto, mas há outras marcas que são realmente muito boas e, por exemplo, eu acho que não tinha dito à Paula, mas no ano letivo anterior, associei mais Tickets, que é uma marca de etiquetas de identificação de material escolar e de roupas e não sei o quê, e aquilo éramos para dar um cabaz escolar com todo o material a uma criança, acabámos a dar 10. Pronto, porque aquilo depois cresce muito, por isso é que eu reclamo. Pronto. E foram crianças selecionadas também pela intervenção precoce, porque lá está, eu tento sempre certificar-me que estou a ajudar pessoas que efetivamente precisam. Algumas foram sinalizadas pelos serviços pela assistência social daqui de Vendas Novas, outras foram sinalizadas pela intervenção precoce da Raiolos e escolhemos algumas famílias e conseguimos também garantir todo o material escolar. Entretanto, a loucura maior vem este ano que passou, em 2021, quando eu percebo que aqui em Vendas Novas, há uma irmã, há uma família que morre-lhes a mãe, já não tinha um pai,
E de repente ela, para os 3 irmãos menores não serem colocados numa instituição, ela com 21 anos assume a guarda dos 3 e vem morar para uma barraca, porque deixam de ter condições para pagar a renda da casa, não é? E ficam a morar numa barraca, sendo que a irmã, uma das mais novas, a Bi, é uma miúda com trissomia 21 e com vários problemas associados. E eu, quando me apercebo da situação, quando vejo a casa, quando vou lá e não sei o quê, fico passada com aquilo. E quando eu digo fico passada, é ficar passada ao ponto de nem conseguir dormir. E penso, olha, a gente vai fazer qualquer coisa. E, entretanto, uma grande amiga minha, que por acaso é a minha esteticista, mas que foi criada com os meus pais, portanto é como se fosse uma irmã para mim, diz-me, olha, o que a gente tem de fazer é comprar-lhes uma casa. E ela já dizia, eu vou para todo lado, vou para todas as televisões. E eu, não vais nada. A gente vai tentar primeiro as 2, depois logo se vê. Olha, e demos o peito às balas, as 2. Eu pus na página, metemos algumas fotos da casa, das condições, de tudo. E nós queríamos 17.500 euros para comprar a barraca onde eles viviam. E depois pensámos, depois a gente logo vê como é que faz as obras, o que é que consegue melhorar, para logo se vê. A gente só queria... Era iniciar o processo. E de repente temos 150.000 euros. Uau. Conseguimos comprar-lhes uma casa em condições. Digna. Um carro. Conseguimos, depois o Grupo Luz Saúde associa-se a nós, oferece as consultas de pediatria e de vigilância dos 3 pequenos e as de ginecologia que a irmã mais velha nunca tinha tido. Portanto, conseguimos, para além do carro que eles já têm, vamos assinar para a semana a escritura da casa, que vai sofrer algumas obras, porque pronto, precisa de algumas adaptações, mas que é uma casa, como eles nunca viveram, não é uma casa grande, não dava, mas é uma casa muito boa para eles e onde eu acho que eles vão ser muito felizes. Depois várias marcas associam-se, várias outras pessoas, a Madalena Abcacis, que é uma influencer, associa-se à causa e com ela vêm as marcas. Algumas juntaram-se comigo, mas as marcas maiores vieram com a Madalena, foi ela que fez essa gestão. E neste momento nós conseguimos dar àquela família o que eles não tinham, que é condições para terem esperança. Portanto, a Tatiana e os 3 miúdos, que são o Lucas, a Bi e o Santiago, vão poder, assim eles o queiram, ter uma vida com toda a dignidade. Para além disso, uma empresa aqui de vendas novas, que é uma empresa de bolinhos chineses, daqueles bolinhos da sorte, ofereceu emprego à Tatiana, permitiu-lhe um emprego das 9 às 5. E o que é que isso permite? Que ela possa ficar com os irmãos, possa manter a guarda dos irmãos. E pronto, foi extraordinário, porque assim uma boa coisa. A Carmen conseguiu que vários movimentar a comunidade de forma a também elas se indignarem com estas injustiças, não é? Paulo, eu acabo por eu não consigo fazer nada sozinha. O que eu consigo fazer sozinha é uma publicação nas minhas redes e consigo assumir o papel de gestão, não é? Tabelas de Excel, consigo fazer muitas. Não sei o que deu não sei o quê, não sei o que depois não sei o que mais, não sei o quê. Pronto, isso eu consigo e eu faço essa gestão. Mas às vezes o que eu sinto é que só é preciso alguém que dê o primeiro passo, porque depois as coisas fazem-se quase sozinhas. Nós podemos ter muitos defeitos enquanto país e enquanto povo, mas duvido que em termos de solidariedade haja muita gente que nos bate. Nós quando nos juntamos para uma causa, juntamos a sério. Mesmo. E nós fazemos acontecer. O que eu acho sempre é que eu só tenho que dar tipo o primeiro pontapézinho na pedra. Depois aquilo vai. Depois tudo se faz, não é? Aquela pedra encontra outra pedra e de repente temos o castelo. É isso mesmo. E é difícil às vezes, só para que é que eu meti nisto, 300 e-mails para ler e não sei o quê. Mas a verdade é que depois as coisas vão andando e vão-se fazendo e quando a engrenagem está oleada vai tudo andando e pronto, isto da Tatiana, isto tem-me consumido dias de vida, porque depois tivemos que meter vários advogados, porque depois há aqui muitas coisas que é preciso salvaguardar e pronto, e isto tem sido, por isso é que a escritura ainda não está feita, porque isto tem implicado um trabalho legal grande também e da parte de advogados, de muita gente, há uma equipa muito grande a trabalhar aqui, portanto isto está longe de ser eu, ou só a Betinha ou só a Madalena, quer dizer, isto é muita gente, muita gente anónima que nunca deu a cara, exatamente, e então acaba por consumir muito tempo, este tipo de coisas consomem muito tempo, e às vezes quando eu ando agora com a pandemia, que estou mais assoberbada em trabalho, porque eu sou enfermeira, não é? E eu penso, tinha pouca sarna para me coçar, ainda fui buscar mais esta, E agora a viagem da família da Isabel. Pois agora foi a última, a última bola a sair do saco, porque eu li no Expresso a reportagem de que havia
uma jovem de 29 anos em Portugal há 8, que tinha chegado a Portugal com as sequelas de uma tuberculose que não foi curada, tinha 1,73 m e chegou cá com 27 kg. Entretanto, o pulmão direito já era 0, ela aqui foi tratada, mas as sequelas já eram demasiado grandes para ser geríveis ou tratadas, e a única solução para a Isabel, desde há 4 anos para cá, que se percebeu que é o transplante de pulmão. Uma das condições mais importantes para que um transplante de pulmão ou qualquer transplante se realize é que existam cuidadores depois da pessoa sair do hospital. Portanto, ela vai ter um internamento longo, mas quando sair ela vai precisar de muito apoio que ela não tem, porque a mãe da Isabel está na Guiné-Bissau. Ela vem para Portugal ao abrigo do protocolo de assistência à saúde entre Portugal e os Palopes. Em 2018, a doutora Ana Cisneres, que é a pneumologista que segue a Isabel, enviou para a Embaixada de Portugal na Guiné os relatórios médicos a explicar toda a situação e a dizer que o visto da mãe da Isabel era um imperativo para se poder avançar com as coisas cá. Durante 4 anos estes documentos foram ignorados, não houve nenhuma resposta por parte da Embaixada de Portugal. Isto é aterrador, não é? E quando o Expresso divulga isto, eu penso, ok, eu não sou um jornal, mas tenho um alcance médio nas redes de 1,5 milhão de pessoas por semana, portanto tenho muita força nesse sentido. Eu vou pegar nisto, eu vou pressionar por onde eu puder. E entretanto percebo que a Isabel mora num tem vazio no Barreiro. Na sala ela só tinha 2 cadeiras de cozinha e uma televisão. E o que é que eu penso? Eu vou conseguir, pelo menos, equipar a casa da Isabel, dar-lhe conforto, isso eu já sabia que conseguia. Não podia substituir o papel da nossa embaixada, nem o papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas podia, à minha forma, ou dentro das minhas capacidades, pressionar. Juntei-me às jornalistas do Expresso que fizeram a reportagem, entrei em contacto com a doutora Ana Cisneres, falei com a Isabel e decidi arrancar com uma campanha que, em 2 horas, juntámos o dinheiro para trazer a mãe e os irmãos menores da Isabel, que não podem ficar crianças... Em 2 horas? Em 2 horas, sim. Não podem ficar crianças. Fizemos um GoFundMe, ainda estou à espera que caia o dinheiro, penso que irá esta semana, porque, entretanto, isto foi através de uma bola de neve, onde o próprio ministro Augusto Santos Silva acabou por assumir as rédeas da situação, uma vez que a embaixada portuguesa na Guiné se portou bastante mal. Ele acabou por assumir as rédeas da situação e deu indicação direta, expressa, para que o visto fosse passado sem mais perguntas, sem mais pedidos de papel, porque nós somos uns burocratas do cacete em Portugal, mas o tempo de um doente que está a aguardar um transplante do pulmão não é o tempo da burocracia. Claro. E agora, da embaixada, lembraram-se com relatórios lá há 4 anos de pedir relatórios novos. E nós a pensar, a Isabel piorou, ela neste momento está muito pior e precisa que o transplante seja urgente. Foi isto que fez com que a médica também fosse à procura de ajuda na comunicação social, porque é agora ou é agora, ela não tem mais tempo. E o próprio ministro acabou por se envolver, a ordem foi dada, os vistos estão passados, os testes de Covid estão feitos, o dinheiro dos bilhetes de avião está angariados e a casa da Isabel está equipada. E a família já está a caminho? A família não está a caminho ainda no voo, mas em princípio, no máximo, na próxima semana estarão em Portugal. Na próxima semana. E o transplante já está marcado? O transplante não está marcado porque, assim, a Isabel precisa de um pulmão compatível. Ela agora vai passar para a prioridade máxima, assim que existir, mas para a Isabel ter um pulmão é preciso que alguém morra, que haja uma morte cerebral, não é? E isso são coisas que vão aparecendo. Passando ela agora para o topo máximo da lista de prioridades, será uma questão de pouco tempo, acreditamos. Pronto. Felizmente e infelizmente, porque isto é um pau de 2 bicos, alguém tem de morrer para que a Isabel viva, mas essa pessoa ia morrer na mesma, era uma morte que não era evitável e assim permite, com a sua morte, que outros vivam, neste caso que a Isabel viva. E a mãe dela já tem um sofá-cama, que é mesmo uma cama grande para dormir, um irmão já tem um divã, o outro já tem a caminha. A sala da Isabel já tem sofá, já tem mesa e cadeira, já tem televisão, já tem um frigorífico, roupa de cama para todos, toalhas de banho. Já está tudo preparado? Já tem um computador, ela já tem tudo, acho eu. Tudo o que é preciso para que no dia em que o pulmão aparecer, que a Isabel possa ir para o hospital sem olhar para trás, a saber que quando de lá sair, correndo tudo bem. Tem uma casa com conforto à espera dela e a mãe e os irmãos pequenos e que ela não vai ficar sozinha, tem a mãe para cuidar. Já está. Extraordinário. Carmen, há mais um projeto que está a ser, mais uma iniciativa solidária que está a ser desenvolvida, não está? Eu lancei há bocadinho, não é bem uma iniciativa solidária porque não é no sentido de angariar nada, mas há um português que está na Colômbia e esse português era trabalhador de uma multinacional portuguesa na Colômbia. Ele foi condenado por corrupção, ele assumiu, cumpriu a sua pena, portanto, a pena foi apenas suspensa, mas ele ficou proibido de sair da Colômbia durante 36 meses. Ele assumiu,
fez um acordo e cumpriu a sua pena, ficou 36 meses retido na Colômbia e durante estes 36 meses apareceu-lhe um melanoma. O melanoma avançou da pior forma possível, ele chama-se Pedro, neste momento não há hipótese de cura daquele melanoma, as lesões estão péssimas, há a hipótese dele vir para Portugal, para o pé da família e morrer com dignidade e ao pé da família e de tentar paliar e durar o máximo tempo possível com qualidade de vida. O que é que acontece? Ele já cumpriu a pena, é um cidadão livre, é um cidadão português, mas não consegue apanhar o avião e voltar para casa, porque há uma juíza na Colômbia que, inclusivamente depois dos advogados do Pedro terem uma ordem do Supremo Tribunal da Colômbia, lá é ao contrário, é Tribunal Supremo, em que ela tinha 48 horas para assinar o papel a dizer que a pena estava cumprida para ele poder sair do país, ela continua a ser assinar. Não sei se tem mais que fazer, não sabemos o que é que se passa, sabemos que é preciso a interferência direta de alguém aqui. E muito provavelmente esse alguém terá de ser o Presidente da República a falar com o seu congénere colombiano, ou o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, o próprio Primeiro-Ministro António Costa. Alguém vai ter de fazer uma pressão grande, porque o Pedro é um cidadão português que está a morrer num país que não é o dele, é um cidadão que não deve nada à justiça neste momento porque cumpriu a sua pena. E eu fico muito triste quando percebo que há falta de empatia por ele ter sido condenado. Ele foi condenado, mas ele cumpriu, não é? Sim. Quantos corruptos estão soltos e que não tivessem? Ele é um cidadão português que cumpriu a sua pena, que não deve nada a ninguém, que está a morrer com melanoma, que espalhou para todo o lado, com lesões cutâneas horríveis, que teve 2 noites no hospital na Colômbia e tiveram de ser pagos 8.000 euros por 2 noites no hospital, porque ele não tem direito a coisíssima nenhuma lá. E é um homem livre, é um cidadão do nosso país que tem o direito de vir para o pé da família e vir para casa. E eu tenciono não calar a minha boca e enquanto eu tiver dedos eu vou teclar, nem que tenha a cabeça dos dedos em sangue, para fazer a pressão que eu puder, como eu puder, para que o Pedro venha para casa, para o pé da família, porque ele não tem que estar retido na Colômbia neste momento, tal como nós não teríamos se fôssemos nós. E quando inclusivamente o Supremo da Colômbia diz que ela tem 48 horas para assinar o papel e os juízes continuam a não assinar e ninguém percebe porquê. Nós estamos a falar de um homem que está a morrer num país que não é o dele, preso porque falta uma assinatura num papel. Isto a gente não pode... Lá está a burocracia. Mas a gente não pode, neste caso não é burocracia nossa, o problema é da Colômbia, mas sim, a gente não pode fingir que isto não está a acontecer, não podemos fechar os olhos, não podemos deitar a cabeça na almofada a saber que está uma pessoa num sofrimento atroz, presa por falta de uma assinatura. Não podemos ficar indiferentes, na verdade. Não podemos nunca, isso é o que me... Seja por bondade intrínseca, seja por revolta, que é o meu caso, porque estamos zangados, a gente não pode ficar quietos, não... É que a gente, porque isto é tudo uma grande injustiça, então e o que é que a gente faz para resolver? Claro. Eu percebo que nem toda a gente tenha a visibilidade que eu felizmente consegui ter nas redes, mas a gente pode sempre fazer qualquer coisa, porque às vezes a fome e a miséria até estão encapotadas e estão na porta ao lado da nossa, não é? E à nossa dimensão, à dimensão de cada um, eu acho que se todos fizermos qualquer coisa, pode ser uma coisinha. Há uma história que eu gosto sempre de contar, e já contei tantas vezes que as pessoas já devem estar fartas de ouvir, que é... Havia um menino que todos os dias ia à praia e devolvia ao mar as estrelas do mar que tinham ficado encalhadas quando a maré subia, né? Depois quando a maré baixava ficavam imensas estrelas do mar presas na areia. E ele todos os dias de manhã corria à praia e atirava as estrelas do mar de volta ao mar. E um dia um pescador que todos os dias o via a fazer aquilo disse: oh menino, vem aqui. Então tu não percebes que tu todos os dias vais fazer aqui, mas que isto é um trabalho perfeitamente ingrato e é inglório, porque por cada estrela que tu devolves ao mar morrem centenas presas na areia. E então o menino olhou para o pescador, olhou para uma estrela do mar, apanhou-a, lançou-a ao mar e disse: pois é, mas para esta eu já fiz a diferença. E eu penso um bocado assim, é não é? Sempre o espírito, é mesmo isso. Carmen Garcia, nós temos tanto para agradecer pela não sua... tem, não. Mas temos mesmo. É que temos. não tem mesmo. E porque a Carmen é um exemplo inspirador. Porque a sua zanga, a sua indignação, o facto de não ficar indiferente movimenta, agrega pessoas que umas dão a cara, outras de forma anónima, mas de facto junta portugueses a iniciativas solidárias e isso realmente é muito inspirador. Nós agradecemos... Eu não conseguia fazer nada se não fossem eles, não é? Eu sozinha não faço nada. Na verdade, ninguém sozinho faz nada, funcionamos em rede, mas é preciso sempre o pioneiro. É o pontapé na pedra. O pontapé na pedra, exatamente. Queremos agradecer a sua partilha e o seu dom para comunicar e a sua sensibilidade, está bem? Obrigada. Carmen Garcia. Nós vamos então despedir, agradecendo também a vossa presença e até ao próximo Espaço de Esperança. Tudo de bom.